Olá, esse é o seu programa Cordão de Três Dobras. Esse programa ele faz parte da grade da Constante TV, essa TV missionária que é uma bênção para você, é uma bênção para todos nós. É uma satisfação muito grande nós estarmos aqui para apresentar esse programa que tem o cunho de falar sobre a família, sobre esse projeto divino, né, que Deus criou para que abençoassem, né, todas, tanto o homem quanto a mulher, né? No início, lá no Gênesis, ele disse o seguinte, que não era bom que o homem estivesse só, ele faria uma auxiliadora que lhe fosse idônea. E a partir daí, esse projeto de Deus ele foi se alongando no eixo do tempo até chegar até nós, né? Então Deus ele é maravilhoso, ele é bondoso, e quando ele criou tudo isso, ele disse que isso era bom, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então é muito bom para nós que vivemos em família, nós que temos compartilhado todos aqueles valores bíblicos em família, e pela graça de Deus nós estamos aqui. Então é uma satisfação muito grande. Esse programa ele é feito para abençoar você, ele traz princípios bíblicos para a vida em família, que se forem seguidos, você vai ter um convívio no lar satisfatório, alegre, harmonioso, e a presença de Deus será notada não só no seu lar, mas também aonde você estiver, aonde você, seja no trabalho, seja na universidade, seja na igreja, você estará ali exalando esse bom perfume de Cristo como o chefe de família, como uma mãe de família. Então é muito agradável, é muito satisfatório e é uma alegria muito grande nós estarmos aqui para apresentar esse programa. Eu gostaria que você compartilhasse, que você curtisse, que você indicasse, né, o link desse programa para um amigo seu, para todos aqueles que porventura estejam necessitando, né, de ter um contato com as verdades bíblicas sobre família. Então, seja muito bem-vindo a esse programa. Espero que você esteja nos acompanhando e também nos alegrando, né, com o seu joinha, com o seu elogio, também com a sua crítica, né, para que nós possamos melhorar. E gostaria de dizer que é uma satisfação muito grande, né, estar aqui nessa TV missionária, né, que o objetivo maior é que o Evangelho de Cristo seja propagado a todas as nações, até os confins da terra. Eu estou aqui ao lado da minha querida esposa Simone, que já está comigo nessa carreira há mais de 30 anos, nos alegrando aí em família. E aí eu vou passar a palavra para ela, para que ela possa apresentar o nosso casal nesta noite, né, o casal que nos alegra com a sua presença. Olá! Antes de apresentar o nosso querido casal, eu estou aqui também como uma esposa auxiliadora, né? Grata ao Senhor por essa oportunidade e que possamos chegar em sua casa, em seu lar, para abençoar com a palavra do nosso Senhor. Assim como Ele tem muitas bênçãos para nos dar como família, esperamos também que todas essas bênçãos possam chegar na sua casa e no seu lar, de todos que assistirem. Compartilhem esse programa que é de grande edificação para a vida de cada um que assistir. Nós estamos aqui com os nossos queridos e amados irmãos, a irmã Elaine, com seu esposo, o irmão Manassés, e eu vou pedir que o irmão Manassés se apresente. Muito bem, eu agradeço o deferimento do irmão Manassés, né? Eu estou aqui ao lado da minha esposa também, somos membros da Igreja Batista de Constantinópolis em Manaus. Estamos aqui abrilhantando, sim, mas o prazer do convívio com esse casal querido aqui, o casal âncora do programa, é muito bom. Ou seja, é bom demais estar com vocês compartilhando de um comentário bíblico da família, daquilo que se alegra, não é? Então eu agora passo a palavra à minha esposa, que fará a sua apresentação. Eu sou Elaine, esposa de Manassés, somos casados há 44 anos, nós temos 3 filhos, temos uma nora, 2 genros, 5 netos, e é um privilégio estar aqui com esse casal Simone e Absalão, e onde aqui nós vamos cada dia mais aprendermos, porque nós estamos aqui aprendendo sobre a palavra de Deus, e não é 44 anos que não tenho que aprender, temos muito o que aprender, porque a palavra de Deus é a nossa base, a base por lá,
e a base para a família. Muito obrigada, casal querido. São 44 anos de vivência, né, no convívio familiar, e deve ter muita experiência para passar para nós, né? E muitas bênçãos. É um casal muito abençoado da nossa igreja, muito querido. É uma experiência, né, irmãos, para passar para nós, né? Nós que podemos compartilhar em vários programas com os irmãos aqui e para toda a nossa audiência, né? Todos os nossos telespectadores, que com certeza são experiências muito edificantes e de alguma forma vai ajudar você aí no seu relacionamento, no seu casamento, no seu dia a dia, no seu convívio, no seu lar. Nós iremos iniciar o programa dessa noite, desse momento aqui, né? Iremos trabalhar um livro do pastor Nathaniel Sabino, que tem por título Resgatando os Verdadeiros Valores da Família. É um livrinho bem fininho, certo? Ele não é muito grande em termos físicos, né? Mas ele é muito grande na mensagem que ele transmite a todos nós. E nesse momento, né, nesse programa, nós iremos abordar um tema muito importante, né, para os casais, para as famílias, porque nós sabemos que a família ela tem sido muito atacada, né? A sociedade, né, tem deturpado muitos valores, né? A família ela tem sido muitas vezes legada a segundo plano, fruto de uma propaganda muito negativa que se faz, né, sobre a família. E nós iremos tratar um assunto hoje que é muito importante, muito relevante, né, na vida de todos nós, que somos casais, né, somos família. E diz assim, resgatando a alegria no convívio do lar. Resgatando a alegria do convívio no lar. Por que resgatando a alegria do convívio no lar? E muitas vezes, algumas famílias, né, irmão Manassés, eles com o tempo, eles perdem essa alegria, né? Muitas coisas vão acontecendo. Nós sabemos que, inicialmente, os casais, quando eles namoram e noivam e casam, eles nutrem a expectativa de sempre ter um bom convívio no lar, né? Mas com o tempo, isso vai se deteriorando. Nós sabemos que a chegada dos filhos é um momento que alegra, né? Um momento que dá muita satisfação, mas os filhos vão crescendo, e aí os filhos vão crescendo. Muitos dizem que filhos pequenos são pequenos problemas, né? Filhos grandes vão crescendo, vão aumentando, mas, enfim. E isso, muitas vezes, vai fazendo com que os cônjuges, eles atravessem problemas, dificuldades, né? E isso acaba por tirar aquela alegria do convívio, aquela coisa satisfatória, gostosa, aquele prazer de saber que você vai voltar para casa, né? Esse negócio vai diminuindo com o tempo. E, irmão Manassés, o que o irmão pode indicar assim para nós? Qual é uma das causas ou as causas que podem colaborar para que esse convívio no lar ele passe a ser não tão satisfatório quanto era no início? Veja bem, Absalão, eu penso que essa pergunta é interessante, né? Resgatando a alegria do convívio do lar. Ora, se está resgatando é porque se perdeu alguma coisa, exatamente, não é verdade? Então, quando eu olho assim, hoje, nesse tempo de individualismo, de tecnologia, resgatar a alegria e o convívio do lar é assim um desafio, muito grande, não é? Porque nós estamos vivendo hoje uma definição de família, de lar, muito difícil e muito diferente daquilo que a Bíblia diz, não é? O lar é um lugar sagrado. O lar não significa que 44 anos de casados seja um casamento de alegria, de convívio constante. Claro que a gente teve as nossas indiferenças e assim por diante, mas é no lar que a gente vai convivendo, é no lar que a criança volta. Nós temos ali, enquanto está na aljava, depois passa para a criança, passa para o arco, depois passa para a adolescência e depois a flecha é atirada, não é? E aí chega a época da juventude e nós amadurecemos aí um pouco mais. Mas é na volta, é no convívio do lar que essa alegria tem que permanecer. Porque como é que se perde a alegria, né, como é que se perde essa alegria? Muitas vezes hoje nós vivemos numa rotina muito grande, apressado, né, a correria do dia a dia com trabalhos,
com os estudos, os compromissos, e eu não quero falar aqui de infidelidade, de prostituição, enfim, de bebedeira, de certas coisas. Eu estou falando das coisas mais naturais a cada qual de nós, não é? E aí a tecnologia, por exemplo, hoje há um uso excessivo de celulares, muito grande. O celular trouxe quem está longe para perto, mas afastou quem está perto para longe, inclusive na família. Quando a gente olha e percebe que há pais que um está na sala, a esposa está no quarto, o filho está no outro quarto, cada qual no seu celular, menos conversando com a família. E essa parceria parece que vai se desgastando, né? Essa tecnologia que veio, e por incrível que pareça, se existe um momento hoje, Absalão e Simone, que nós precisamos estar envolvidos e aprendendo cada vez mais, é sobre família. Nunca se teve a necessidade tão grande hoje de nós conversarmos, de dialogarmos, de falarmos sobre família, porque estão aí as autoridades fazendo lei contra a família, fazendo propaganda contra a família. Então nós temos que nos levantar para defendermos a nossa família e, se pudermos, até a dos outros também, né? O estresse é um outro problema que acaba com aquela alegria, não é? Por quê? Porque é dentro do estresse que vem os problemas financeiros, vem as dificuldades, às vezes as lutas do dia a dia, a falta de comunicação. Apesar de termos o celular bem perto de nós, hoje nós não sabemos comunicar, não é? Porque às vezes a gente não entende o que o marido diz ou o que a esposa diz, não é? E eu sempre reclamo muito disso, porque a gente precisa definir o que nós queremos dentro da comunicação. Ou seja, às vezes a Elaine diz assim, por exemplo, a Elaine diz assim: amor, vamos comer uma coisinha ali fora? Eu digo, vamos, amor, vamos lá. Aí eu pergunto para ela, onde você quer comer? Ah, não sei. Aí eu digo, então vamos ali na esquina, tem uma banca de churrasquinho de gato ali, boa. Ah, não, lá não. Ela sabe, mas ela quer que eu adivinhe, entendeu? Então são coisas assim que vão passando que a gente pensa que não. É porque eu sou um pouco, né, assim, brincalhão e tudo, e ela sabe. No início do nosso casamento, eu acordava de noite para contar piada para ela e ela zangava de madrugada. Então, é isso, o que traz esse resgate, essa alegria, esse contentamento, essa volta, é justamente a palavra de Deus. E a irmã Elaine, o irmão Manassés, ele citou vários aspectos, né? O estresse, a correria, isso proporciona uma falta de comunicação, que é um ponto que é muito batido hoje, né, pelos especialistas, que dizem que os cônjuges, eles não se entendem mais, embora morem na mesma casa, né, passem pouco tempo juntos, né, porque muita parte do tempo é no trabalho, levando os filhos na escola, fazendo outras coisas que tiram muito esse tempo, né, de uma comunicação, e não é uma comunicação qualquer, tem que ser uma comunicação de qualidade, né? Isso. Claro. Uma comunicação que permita falar e ouvir, né, e compreender, dar atenção. Isso. O que a irmã acha que pode também contribuir, né, para que esse convívio seja resgatado? Isso. Na palavra de Deus, né, encontramos Marcos 3:25, que diz: se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Então a família deve viver em harmonia, respeitando e apoiando uns aos outros. Nós temos aprendido isso na palavra de Deus. E vendo e lendo esse nosso livro que está sendo estudado por vocês, pelo casal, Nathaniel, o pastor Nathaniel Sabino, ele estava explicando e ele estava pontuando. Eu achei assim muito interessante esse livro, como ele foi escrito, né? Resgatando a alegria do convívio do lar. Então, ele falando lá de lar ajustado e lar desajustado. O lar ajustado é a alegria, o presente, o prazer de estar com o convívio. O desajustado, esses valores não existem mais. E ele foi escrever esse livro e ele fez uma pesquisa de campo dentro da igreja, porque as famílias não estavam mais indo para a igreja, os jovens, principalmente adolescentes, super abalados. Ora, jovem adolescente prepara para casamento, né? E família já é o marido e a mulher na igreja também. Então, ele ficou muito preocupado, porque esses adolescentes não estavam querendo mais saber da igreja. E ele fez uma pesquisa anônima
e deu 4 perguntas para esses jovens descreverem por que eles não estavam querendo mais ir para a igreja, e muitas famílias não estavam, e muitas famílias desajustadas, perdendo esses valores, esses princípios. E os jovens, 80% disseram que o que se vivia dentro de casa era hipocrisia, não era o que se vivia dentro da igreja. Dentro da igreja, o pai e a mãe, o marido, eles tratavam todo mundo, beijinho, beijinho, paz do Senhor, alegria, mas dentro de casa, eles brigavam, eles ofendiam os filhos, eles não ouviam, como você acabou de falar, não tinha mais amor, não tinha mais respeito. Então foram valores que se perderam e a família começou a se ajustar. E isso acontece muito no nosso meio. Então, você me perguntou quais são esses valores, né? O que leva? É justamente isso, nós, família, principalmente marido e mulher, porque nós somos a base para a família. É nós não nos afastarmos de Deus. Apesar de tudo, como Manassés falou, você casa, vem os filhos, vem a gravidez, às vezes é a perda de um trabalho, do emprego, várias causas vêm. Mas quando nós estamos com Deus, nós temos uma solução, nós temos uma perseverança, né? A gente perde menos esses valores. Então, é justamente isso, a minha opinião. É quando a gente se afasta de Deus realmente, a gente não crê nesse Deus que nós servimos, porque vem essas dificuldades e a gente fica abalado, e abala mesmo, a doença da família, a falta do emprego na família, né? Então, essa é a minha opinião. Tá certo. E em resgatando os verdadeiros valores da família, o autor, ele propõe o resgate e a manutenção de um bom convívio no lar. Certo. E oferece orientações para que a família viva em um mundo cheio de armadilhas, identificando-as. Isso. Ou seja, identificando essas armadilhas, certo. Né? A fim de quê? A fim de escapar delas, né? E para experimentar uma vida feliz, alegre, segura e prazerosa em família, é preciso, primeiramente, resgatar os verdadeiros valores e princípios da palavra de Deus. É verdade. Então, nós vemos aqui que há que se fazer um esforço, né? Porque quando nós perdemos algo, para nós reconquistarmos, nós temos que fazer um esforço, né? E esse esforço para nós resgatarmos esse bom convívio, eu acredito que na fala de todos os irmãos aqui, ele não é um esforço que vai se basear na nossa habilidade, né? Como a irmã Elaine falou, nós só poderemos resgatar, né, essa alegria do convívio no lar a partir da observância dos princípios divinos. É do arquiteto, né? É daquele que, como diz lá em Salmo 127, né? Daquele que edifica a casa, né? Porque se ele não edificar, o nosso esforço será em vão. É verdade. Né? Verdade. Essa conversa aqui está muito interessante, né? Nós iremos chamar agora o nosso intervalo e nós gostaríamos que você não saísse daí. Permaneça conosco, que você vai ficar muito edificado até o final desse nosso programa. Aproveite, compartilhe, comente e passe o link para aquelas pessoas que você conhece, para que ele possa também aprender juntamente conosco e ter o seu lar edificado a partir dos princípios divinos. Amém. Estamos de volta com o nosso programa, com o seu programa Cordão de Três Dobras. Esse cordão que é parte da grade, né, da Constante TV, e ele aborda o assunto família, né? Família que é um projeto de Deus, família é aquela que nos dá o suporte, aquela que nos permite estar aqui, é que nos permite desenvolver, é que nos permite amar, que nos permite compartilhar. Então, esse é um assunto interessantíssimo. E eu já gostaria de relembrar você para curtir, para compartilhar e deixar o seu joinha, deixar o seu like, né? E também compartilhar o link com aquele seu amigo que porventura esteja passando por uma situação difícil no seu relacionamento. E aqui nós debatemos família, mas nós também observamos todos os princípios, né, bíblicos, os valores bíblicos que Deus deixou para a família. Então, se você quer ter uma família estruturada, uma família onde reine a paz, a harmonia, procure essa informação dentro da palavra de Deus, que lá você vai achar tudo aquilo que você precisa, né, para ter um lar feliz, um lar onde os seus membros possam estar compartilhando os mesmos anseios, os mesmos propósitos e, acima de tudo, fazendo a vontade de Deus, né?
E nós, como famílias cristãs, nós devemos exalar o bom perfume de Cristo, ou seja, dar um bom testemunho, que as pessoas possam ver em nós uma vontade, né? Um desejo de colocar a sua família aos pés do Senhor, aquele que é o arquiteto, aquele que é o construtor da família. E como nós estávamos debatendo aqui no bloco anterior, nós sabemos que muitas vezes os relacionamentos eles se deterioram com o tempo, né? Muitas vezes os cônjuges eles relaxam um pouco em alguns aspectos, né, que vão proporcionar uma união familiar, um bom convívio, né? E aí o relacionamento ele vai ladeira abaixo. E nós sabemos que o bom relacionamento é a base para um lar feliz. E a Bíblia ela nos diz isso, né? Nós vemos no Salmo 128 a descrição de uma família onde reina a harmonia, né? A alegria, um lar feliz. Quando ele diz, né, o salmista vai dizer que a mulher ela é como uma videira frutífera, uma videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Então a videira aqui, nós sabemos que a videira é aquela árvore que produz a uva, né? Mas para que ela possa produzir uma uva de qualidade, né? Para que ela possa produzir uma uva apetecível, ela tem que ter um suporte, né? E esse suporte se chama parreira. Então o marido ele funciona como essa parreira, né? É o que vai sustentar essa esposa para que ela possa ser uma esposa alegre, para que ela possa exercer bem o seu papel de mãe, para que ela possa amar os seus filhos, para que ela possa cuidar do seu lar, para que ela possa ser uma mulher de oração pelo seu lar. E isso aí exige uma contribuição muito grande do marido. Então, nós que somos parreiras, né, nós devemos dar esse suporte para que ela possa cada vez mais se desenvolver como mulher, como esposa, né, como serva do Senhor. E aí nós chegamos a um ponto em que a própria palavra de Deus ela cobra essa nossa contribuição e ela dá um valor muito grande ao lar, né? Lá no livro de Timóteo, a Bíblia vai nos dizer que para você ser um pastor, né, um presbítero, você tem que governar bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição com toda modéstia, né? Em 1 Timóteo 3:4. Então, um lar equilibrado e harmonioso é muito importante. É por isso que a Bíblia descreve isso aqui. Então, dada essa importância que todos nós devemos dar ao lar, né, eu gostaria de pedir que o irmão Manassés pudesse, né, nos dar um pouco, né, do seu conhecimento, dos seus 44 anos de casado, né? Qual seria, né, a contribuição do marido, né, sendo essa parreira, esse suporte, para que a esposa possa se desenvolver bem no âmbito do lar, como uma mãe, como uma cuidadora, como uma auxiliadora? Bem, gente, assim, eu acho que a Elaine poderia responder essa pergunta melhor do que... Porque ela são 44 anos e eu sempre digo que a gente vive aprendendo, sabe, Absalão? Às vezes as pessoas, eu estou com 68, né? E Deus permitindo, faremos agora em outubro, esse ano, vou fazer 69, a Elaine tem 67, vai fazer 68, ela não se importa sobre isso. Amém. E graças a Deus, por isso. E quando eu vejo hoje nós, né, com 3 filhos casados, 5 netos, e aí eu fico olhando, nós orávamos pelos nossos filhos, para que Deus desse para nós filhos, sabedoria para que a gente pudesse ensinar. Aí eles foram crescendo, chegaram ao casamento. Chegaram os netos, aí a oração passou a ser porção dobrada. Por quê? Porque você continua orando pelos filhos, mas agora tem uma nora. Agora tem um genro. Né? No nosso caso, são 2 genros. E tem os netos. Porque a satisfação, a Bíblia diz que o homem que teme a Senhor verá os filhos dos seus filhos. E a contribuição como marido nessa situação de parreira, do bom relacionamento, para mim, o bom relacionamento é sem dúvida nenhuma. Primeiro de tudo, para que se obtenha um lar feliz, é preciso o homem temer a Deus. Não temer no sentido do medo, mas no sentido do amor. Dizer, Deus, eu estou aqui, estou preparado, me preparas porque a coisa vem por aí.
E aí tem outras coisas, por exemplo, é a obrigação do marido, na minha visão, fornecer os laços familiares para que o laço se fortifique cada vez mais, e a obrigação dele ser o líder, ser o pai, ser o pastor da família. E aí, de repente, a gente encontra dentro dos nossos arraiais sacerdotes, pais de família, que nem sequer dobram o joelho, que nem sequer lê a Bíblia, entendeu? Então, eu não entendo como ser um apoio para sua esposa se ela não percebe que essa liderança está sendo naufragada pela ausência de uma tomada de posição do marido. E aí é aquilo que às vezes a gente conversa. À medida que o tempo vai passando, eu sempre digo para a Elaine assim, eu entendo assim, a Bíblia diz, deixará seu pai e sua mãe, se tornarão os dois uma só carne. Não é no imediato, não é no casamento, não é na cerimônia. É à medida que vai passando o tempo, à medida que as coisas vão acontecendo. Eu tenho absoluta certeza que vocês com 30 anos, 30 anos de casado, tem coisas que a Simone já conhece você até pelo olhar, aquilo que você gostou, que não gostou, e a recíproca também é verdadeira. Assim sou eu e Elaine. Tem coisas que a gente precisa ser o apoio nessa hora. O companheiro, o companheirismo do casamento, isso faz parte, porque, olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou daquelas pessoas que acreditam no amor. Eu acredito no amor, mas eu também acredito que o amor de um homem pela mulher e de uma mulher pelo homem, se não for regado, se não tiver palavra, se não tiver Deus, se não tiver o Senhor Jesus, ele acaba. E acaba mesmo, e nós estamos sujeitos a naufragar, ou seja, a fracassar dentro desse relacionamento. Por quê? Porque não há mais prazer em estar junto com a Elaine. Por exemplo, eu tenho uma coisa que eu gosto demais, é de voltar para casa, tirar o sapato, tirar a meia. Eu agradeço a Deus naquele momento, porque eu tenho um prazer muito grande de voltar para casa. E hoje, só eu e Elaine. Algumas pessoas chegam conosco e dizem assim, mas Manassés, o ninho vazio. Meu irmão, eu não tenho síndrome de ninho vazio, eu tenho o Senhor Jesus. Quem tem o Senhor Jesus nunca está vazio. Primeiro que a Bíblia diz que quem teme ao Senhor, os anjos estão ao seu redor. Amém. E o Senhor habita ao redor daqueles que o temem, não é? Então, mas o que eu quero dizer é que esse sustento da família, cabe essa responsabilidade a nós, os homens. Na minha Bíblia está escrito assim, que o Senhor deu aquela ordem lá para o Adão. Olha, Adão, tu pode comer, está aqui o açaí, está aqui a jabuticaba, está tudo aqui. Agora, dessa árvore aqui, tu não come, né? E ele disse, o diabo foi lá, tentou a Eva e etc, e ela comeu. E ela deu para o marido. E você não vê Deus chamando a atenção da Eva no início, não é? Exatamente. Exatamente por isso. Por quê? Porque Adão foi omisso. E os pais hoje são muito omissos. Muitos irmãos da igreja, muitos pais têm dificuldade no relacionamento familiar porque são omissos, não dobram mais joelho, não leem a Bíblia, não estão comungando, não tem mais comunhão nem com Deus. Como é que um pai de família não tem comunhão com Deus, vai ter com a família? Qual é o exemplo que ele está dando? Então a gente precisa resgatar esses valores simples, gente. Primeiro de tudo, nós temos que conversar sempre. Como é que anda o nosso relacionamento? Como é que está a nossa vida? O que é que está faltando? Onde é que eu posso melhorar? Mesmo com 44 anos de casados. Sim. Mesmo com 50 anos de casado. Nós temos que melhorar cada dia. Porque tem um provérbio chinês que diz assim, que nós vivemos hoje à sombra de muitas árvores dos nossos ancestrais que foram plantadas, ou seja, nós vivemos hoje, cultivamos aquilo que os nossos pais nos deixaram, nossos avós nos deixaram. E quais são as árvores que nós estamos plantando para os nossos filhos e netos? Ou eles terão um calor muito mais abrasador do que nós.
Eles vão enfrentar em uma faculdade onde casa-se homem com homem, mulher com mulher. E aí nós não temos, como quem diz assim, bem, com o filho dos outros, ainda bem que não foram os meus. A resposta não é essa. A resposta é andar nos caminhos do Senhor. Não é? E sempre, e sempre. O irmão Manassés, ele ressaltou aqui na sua fala dois aspectos, vários aspectos, mas eu vou realçar dois importantíssimos que o irmão falou, né? Sobre manter esse bom convívio no lar. O irmão falou em oração e falou em leitura da palavra e meditação. E aí eu faço uma pergunta para você. Você já orou pela sua esposa hoje? Nós sabemos que a oração, ela deve ser constante, né? A Bíblia fala que nós devemos orar sem cessar. Então, para que nós possamos manter esse bom convívio e nesse relacionamento familiar figurar como uma parreira forte, firme, uma parreira que sustente realmente a nossa esposa, nós só podemos fazer isso a partir da oração. A oração e leitura da palavra de Deus, porque é ali que nós vamos aprender para que possamos aplicar nesse nosso relacionamento, para manter esse bom convívio, esse convívio prazeroso, né? Amém. E só vai edificar os lares, né? Isso. Uhum. Esse apoio, né, que é a parreira, que é comparado ao apoio, é o homem que trata bem a sua mulher para que ela seja uma videira frutífera, né? Sim, sim. E também fala também do bom relacionamento com os filhos, que eles são como brotos de oliveiras ao redor da tua mesa. Hoje em dia, com a correria do nosso dia a dia, nosso trabalho, às vezes não há mais nem essa comunhão, né, de sentarmos à mesa junto aos nossos filhos, Sim. que é uma oportunidade para conversar com eles, para saber como eles estão. Então, o Salmo 128 fala do bom relacionamento com a mulher e com os filhos. A irmã Elaine poderia comentar sobre essa questão assim, de como a gente pode criar oportunidade para sentar à mesa com nossos familiares, principalmente com nossos filhos. É verdade, é importante. O Manassés deu a palavra, né? Você leu aí no Salmo 128, que é o Salmo de temor a Deus e felicidade no lar. E esse apoio do marido, ele é muito importante, porque nós mulheres, alguma de nós, trabalhamos fora de casa, né? Sim. Nós é que engravidamos. Então, são as fases que vão acontecendo na família e nós, mulheres, precisamos muito desse apoio. E quando o nosso cônjuge, o esposo, compreende isso, que ele precisa transformar esse ambiente em alegria, ele precisa se envolver. E a palavra de Deus diz assim em Provérbios 12, 14, a mulher virtuosa é a coroa do marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento dos seus ossos. Quer dizer, uma mulher sem vamos dizer, sem o homem estar à consideração do homem, sem o cuidado, o Absalão falou aí, o irmão falou, a oração, Manassés também falou, e a leitura da Bíblia. E o homem, o esposo, ele só vai encontrar o caminho quando ele tem esse relacionamento primeiro com Deus, de orar, de buscar a palavra, de ler, para colocar isso em prática no seu lar. E começa conosco, com a esposa, porque quando ele nos valoriza, quando ele leva essa palavra, quando ele leva esse ambiente de alegria, o homem para o nosso lar, nós nos tornamos, como diz a palavra de Deus, forte, respeitada, não temos medo do futuro, nós falamos com sabedoria e delicadeza, quer dizer, nós somos outra mulher. Nós nunca temos preguiça, estamos sempre cuidando da nossa família, conforme fala Provérbios 31. E os seus filhos respeitam e falam bem de nós e o seu marido a elogia. E no nosso versículo, no nosso capítulo 128 de Salmo, que nós estamos estudando aqui, é interessante que você leu realmente o 3. Tua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da sua mesa. Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. E como você falou, para que nós possamos fazer isso, não é fácil, irmã Simone. Eu e Manassés, realmente, por Deus, sabedoria, Manassés, nós colocamos isso na nossa família, ao redor da mesa.
nossas reuniões, nossas refeições. Nós somos profissionais liberais, trabalhamos por conta própria, e ao longo da nossa vida foi difícil, minha irmã, reunir a mesa, porque não era fácil sair do trabalho. Hoje muitas famílias têm essa dificuldade, não saem no horário da refeição para ficar ao redor da mesa. Mas como, gente, quem puder e praticar essa coisa maravilhosa desse ambiente de alegria ao redor da mesa, fazer refeições juntos, conversar dificuldades juntos, para que ali a família vá tendo aquele momento de se conhecer, de se perdoar, de ir trabalhando. Isso vai levando um legado para os filhos. Graças a Deus pela nossa experiência, irmãos Simone e Absalão. Até hoje, nós estamos agora sozinhos. O ninho vaziou tudo. Mas graças a Deus eles têm alegria em estar ao redor da mesa. A nossa alegria é quando nós estamos, eles sabem. Quando vão lá para casa, tem que ter um momento ao redor da mesa. Hoje nós temos um filho morando no exterior, nós temos uma filha morando fora de Manaus e nós temos uma filha aqui em Manaus. Então nós estamos assim, tudo dividido. Mas nós temos o nosso momento e isso ficou no legado. A palavra de Deus, os princípios e esse legado de que o Manassés sempre prezou por isso, de que cuidar da mamãe, cuidar da minha esposa Elaine, isso tem toda uma diferença, entendeu? Por quê? Porque nós mães, nós mulheres, nós temos essa facilidade de nos achegarmos mais, de reunirmos os filhos. O homem ele é mais razão, é mais o trabalho, e nós não somos aquele amor, o sentimento, né? Então, uma mulher bem amada, uma mulher, um homem que obedece à palavra de Deus, conforme o Salmo 128, realmente é uma bênção. Que ensino maravilhoso e edificante, né, irmã? Muito obrigado, irmã Elaine. Que belo exemplo. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus. Mas nós estamos agora chamando o nosso intervalo. Nós iremos para o intervalo. Eu peço que você possa compartilhar, curtir, comentar. E após o nosso intervalo, nós voltaremos no terceiro bloco, finalizando esse programa do dia de hoje. Estamos de volta com o seu programa Cordão de Três Dobras. Esse programa que tem como tema família. Família que é um projeto de Deus, projeto divino. E nesse último bloco, nós iremos falar sobre a base para um bom convívio no lar. Qual é a base para um bom convívio no lar? Em Salmo 127, a Bíblia vai dizer que se o Senhor não edificar a casa, em vão vigiam os que a edificam. Então, a base para um bom convívio no lar é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Essa é a base. Em Mateus 7, o próprio Jesus Cristo ele vai falar uma parábola, que é a palavra dos fundamentos, né, das duas casas. E essa parábola diz que aquele homem que ouve as minhas palavras e as pratica, ele é comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E correram-se os rios, sopraram os ventos contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava firmada na rocha, e essa rocha é Cristo. Amém. Mas aquele que ouve as palavras e não as pratica, ele é comparado a um homem insensato. Um homem insensato é aquele que construiu a sua casa sobre a areia, e aí caiu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, e aquela casa caiu, ruiu, e foi grande a sua ruína. Então a base, e a Bíblia ela vai citar vários versículos, várias passagens, onde nós podemos ler que a base para um bom convívio no lar é a palavra de Deus. Então você precisa ler a palavra de Deus e meditar, para que você possa ter uma boa base, né? Para que você possa ter uma família firmada na rocha, uma casa firmada na rocha. E muitos entendem que construir um lar, um bom lar, um lar feliz, é investir apenas em coisas materiais, né? Imóveis, em coisas que vão permitir um conforto. Mas a palavra de Deus, ela diz exatamente ao contrário. Para nós termos uma casa, um bom convívio no lar, nós precisamos estar firmados na rocha. Ou seja, nós precisamos observar os princípios da palavra de Deus. Nós vamos abordar nesse bloco alguns princípios que eles estão embasados no livro de 1 Coríntios 13, né? Nós vamos abordar 4 princípios, né, nesse bloco. O primeiro princípio é o amor, né? E o segundo princípio é o respeito.
O terceiro princípio é a valorização do casamento. E o quarto princípio é o temor ao Senhor. Então, são esses princípios que vai permitir que nós tenhamos um bom convívio no lar. E o irmão Manassés vai falar para nós sobre esse princípio que é o amor. Gente, veja bem, há alguns grupos, algumas pessoas que defendem que aquele amor romântico do início do namoro, do noivado, do casamento, do início do casamento, ele precisa ser perpetuado a vida toda, não é? Não há como, com toda franqueza, se me perdoe quem defende essa linha, porque não há como. Agora, é claro que naquele momento ali isso existe, é necessário. Ninguém casa, eu penso assim, se você não gosta, se você não ama. Mas à medida em que vão chegando as coisas, que vão acontecendo, não é que a gente vai perdendo por quê? Porque não se lê a Bíblia, vai perdendo por quê? Porque não ora, vai perdendo por quê? Porque não conversam sobre si. Quando conversam, fala-se de tudo, menos sobre o casamento. Porque, meus queridos irmãos e amigos que estão nos assistindo, o amor é fundamental, é verdade, mas o amor não salva casamento, mas casamento salva o amor. Por quê? Porque o nosso casamento tem que ser para a glória de Deus, para a honra dele, para a glória de Deus. E quando isso acontece, porque às vezes as pessoas separou por quê? Porque acabou o amor. Não, pode ter acabado a falta de respeito, pode ter acabado a fidelidade, pode ter acabado o perdão, pode ter acabado uma série de outras coisas, sabe? Eles não nutriram aquilo que Deus deixou para eles. Então, com isso, quem disse essa frase é até o John Piper no livro O Casamento Temporário, né? O casamento salva o amor, o casamento o amor salva o casamento, né? Então, quando a gente olha essas coisas acontecendo e vê, e essa participação da comunicação, da união, da fidelidade, tudo isso está nesse sentido do amor, porque agora nós passamos a ter um amor de companheirismo, de ajudá-la, de me ajudar, entendeu? É o prazer que nós temos de estar juntos sempre, não é? Podemos até não ter mais aquele romantismo primeiro, lá de 5 anos de namoro, como foi o nosso caso. Pode ser que isso não tenha mais, mas ainda assim nós nos lembramos da data do nosso casamento, do aniversário dela, do meu, a gente sai, vai ali, come uma coisinha, uma coisa que é possível fazer. A gente não deixa, como dizia o pastor Livingstone, não deixa essa chama flamejante apagar, não é? É necessário. Até porque a Bíblia diz que os velhos da sua velhice ainda darão frutos. E é verdade. Nós somos homens e ainda damos muitos frutos. E aí é necessário que, dentro desse contexto do amor, da realização, do fazer, da amizade, de amigos, de conversar, de participar junto com vocês, isso enaltece, cresce o nosso amor. Essa participação voluntária é espetacular, porque Deus está vendo, e nessa hora aqui, o anjo Gabriel está dizendo, Senhor, olha, eles estão reunidos lá naquele programa, entendeu? Falando sobre família. Porque muita gente pensa, e quando eu digo muita gente, eu estou falando de nós, os homens, casais principalmente, é que um dia nós vamos ser chamados à presença de Deus e Deus vai dizer assim, e aí, Manassés, qual foi o papel de pai, de líder, de sacerdote, de família que vocês desempenharam lá na terra? Qual foi o legado que vocês deixaram para os filhos de vocês, que são os meus filhos também, para os netos de vocês? Amém. Então, a gente vê por aí que o amor é fundamental também. Amém. Mas não significa dizer que a gente case sem amor, e não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que a gente tem que participar e verificar certas coisas que a gente precisa fazer um aprendizado.
E o amor é esse sentimento, né? Que vai nos levar, né? O amor, muitos dizem que não é sentimento, e eu concordo também, o amor é ação, né? Que vai nos impulsionar e nos motivar a compreender as deficiências, as fragilidades, né? Muitas vezes os problemas que o cônjuge está atravessando, e, ao invés de a gente criticar, a gente vai procurar compreender, claro, né? Vai entender e vai ajudar. É assim, eu tenho a dizer, Absalão, o amor é um sentimento, mas não é só um sentimento, é a decisão que você toma de amar. Quem toma essa decisão não é Deus, é você. E agir, é ela, né? Não, a partir de hoje eu vou amar mais a minha esposa. É uma decisão que você toma. É uma decisão que você toma, né? Por isso que está dentro desse contexto do amor, está o respeito, está o perdão. Eu decidi perdoar, eu vou pedir. São decisões que você toma. Naquele filme, eu acho que eu estou passando um pouquinho, daquele filme O Quarto de Guerra, não sei se vocês assistiram, tem lá uma personagem a personagem lá, Elizabeth e Tônia, são o protagonista do filme. E eles têm uma vida atribulada, etc. Mas um dia ela volta do gabinete pastoral e ela chega dentro de casa e ela grita assim: diabo, agora tu não vais mais mandar aqui, porque eu vou dobrar os meus joelhos, aquele homem é meu marido, e nós vamos para a igreja junto, eu vou tomar uma posição de mulher de Deus. E aí é uma decisão. Eu acho essa cena espetacular, porque foi uma decisão, é uma decisão que você toma. É uma decisão que você toma de amar para beneficiar o nós. Sim. Quem ama, respeita, né? Se eu respeito, eu amo, né? É verdade. Irmã Elane. E dizer para vocês que estão nos ouvindo, realmente quando a gente casa, é cheio de paixão, ainda não tem amor, não. O amor, ele vai crescendo e vai amadurecendo, mas a gente casa com paixão mesmo. Aí acaba aquela paixão, permanece esse amor. E esse amor, o amor mesmo, é o nosso Deus, porque através dele é que nós vamos conhecer realmente o verdadeiro amor, né? E o amor que o Manassés falou e que você também falou aqui em Coríntios, 1 Coríntios 13, ele fala tudo que ele é paciente, bondoso, não é ciumento, não é egoísta, fica irritado. E ele produz o respeito, como você falou. O respeito é uma comunicação aberta, é perdão e reconciliação, é um tempo de qualidade e é o priorizar o relacionamento. Então, quando você ama, vem todo esses outros reflexos que é o respeito. Para produzir tudo isso, precisa ter o amor, né? Então, o amor realmente, ele vem juntamente com o respeito no casamento. E aí, quem ama, valoriza o casamento, né? Sim. Por que nós devemos valorizar o casamento, né? Nosso cônjuge, nossos filhos, nosso lar. Porque a própria Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, ela nos ensina isso, né? Porque o próprio Deus, ele valorizou o casamento a partir do que ele escreveu aqui em Hebreus, né, no capítulo 13, verso 4, né, onde ele diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então o próprio Deus, ele valoriza o casamento, e nós, como seus servos, como seus discípulos, também devemos valorizar, né, esse casamento, porque é uma vontade de Deus e a vontade dele é perfeita, né, é agradável. E nós, como cristãos, como famílias cristãs, lares cristãos, nós devemos anunciar isso para o mundo, né? Nós devemos testemunhar isso, que nós valorizamos o casamento. Nós valorizamos... É isso mesmo, é reconhecer o valor, né? É reconhecer o valor do casamento como uma união especial, divina, né? Do homem e de uma mulher estabelecida por Deus. Eu acho isso aqui um negócio assim espetacular, né? Que aí vem isso implica no respeito, implica no honrar, e tudo isso, né? Está dentro desse contexto. Certo. E aí, irmã Simone, o que você acha? Você acha que se nós, como é que nós podemos valorizar, né, o casamento? Como é que nós podemos expressar o nosso amor no casamento? Se não tememos a Deus? Você acha que é possível, sem o temor ao Senhor, a gente fazer tudo isso aí?
Sem temer a Deus? Não é possível, porque o temor do Senhor, a Bíblia já diz, né? É o princípio da sabedoria. Então, o amor também é o elo perfeito, como diz em Colossenses 3,14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Também o amor pode ser comparado como faixas de luz penetrando em um ambiente escuro e iluminando. Sim. E também o amor é atitude, né? Não é só um sentimento. Claro. Como a história que a irmã Manassés estava falando, aquela mulher, ela teve uma atitude de decidir lutar pelo seu casamento e não desistir. Isso. Então, através do amor à família e honrando ao arquiteto da família, que é o nosso Deus, que a gente luta, né, por esse amor, por essa convivência e lutar e não desiste da nossa família. E nós não podemos, né? Nós achamos que podemos fazer isso aí sem a ajuda de Deus, né? Sem um embasamento bíblico, né? E o temor ao Senhor não é dizer que nós devemos ter medo do Senhor, ter medo de Deus, porque Ele é amor, né? Claro. Então nós devemos ter medo dele. Mas o temor do Senhor é aquilo que nos impulsiona, né, a não contrariá-lo, né? A obediência. A obedecer aquilo que Ele deixou para todos nós, né? Os seus princípios, né? Aquilo que Ele deixou para que nós possamos cumprir, né? Então isso é temer ao Senhor, é estar junto, fazendo a vontade dEle, né? A cada dia. Nós estamos chegando, né, ao final desse nosso programa. É um programa especial, né? Porque nesse programa nós temos aqui, recebemos o casal Elaine e Manassés. Obrigado. Como todos já sabem, né? Um casal que conduziu por mais de um ano, né, o programa Cordão de Três Dobras. E nós aproveitamos, foi um convite especial, e eles aceitaram, né, para que nós pudéssemos ter essa conversa tão prazerosa, né? Essa conversa tão edificante aqui, que é a família. E nós aproveitamos esse programa, irmãos, para agradecê-los, em nome da Igreja Batista Constantinópolis, em nome de toda a produção da Constante TV, essa TV que é uma TV missionária, né, que se propõe a levar o Evangelho a todos aqueles que têm um alcance ou podem conectar um aparelho à internet. Então, é com muita alegria e muita satisfação que eu agradeço os irmãos, né, pela oportunidade que vocês nos deram, né, de estar presente com vocês em vários programas. Nós aprendemos muito com vocês e eu creio que tudo aquilo que nós fizemos durante esse um ano, né, que participamos, edificou muitas vidas pelo mundo afora. E em nome da Igreja Batista Constantinópolis, nós queremos agradecer todo o trabalho, o empenho de vocês. Nós sabemos que não é fácil, né, chegar para gravar, estudar os temas, mas vocês, assim, bravamente, com a ajuda de Deus, claro, vocês chegaram até aqui e nos passaram esse bastão, né? É uma responsabilidade muito grande, né, que pesa sobre nós, de poder dar continuidade, né? Esperamos contar com os irmãos. Assim que nós tivermos uma oportunidade, iremos convidá-los, porque é sempre um prazer tê-los aqui. Esse programa Cordão de Três Dobras é a cara de vocês. Esse foi um programa que foi idealizado por vocês e tem abençoado muita gente, né, mundo afora. Então, nós temos aqui uma dádiva de gratidão, assim, uma palavra de muita gratidão a vocês. Espero que os irmãos continuem, que Deus possa conceder mais 44 anos, mais 44 de feliz matrimônio. E os irmãos são um exemplo muito grande para todos nós, muito edificante, né? Tem nos abençoado muito a nossa vida. E a quem honra, honra, né? Absalão, o que eu tenho a dizer é que o casamento é uma jornada contínua, não é? Não para de forma alguma. É um aprendizado, o casamento é um aprendizado. E eu quero dizer para vocês da alegria, do contentamento nosso, agradecer a direção da igreja, o pastor Jorge Marques, enfim, agradecer a Igreja de Constantinopla por esse ano que passou, mas saber que o Cordão de Três Dobras
está bem entregue nas mãos de pessoas que são significativas, são pessoas que dão exemplos, são pessoas que têm ali ao redor da sua mesa, que têm os filhos, que têm as suas lutas, que têm as suas dificuldades, mas que não abrem mão da esperança do Senhor Jesus na vida de vocês. Então, parabéns, continuem assim, nós vamos estar assistindo e sempre disposto a, quando der, a gente passar por aqui também. Obrigada, tá bom? Obrigada. Amém. Muito obrigado, irmão Manassés. E a irmã Simone tem uma palavra de agradecimento? Muito obrigada, só tenho a agradecer, gratidão a Deus todos os dias pela vida de vocês, pela família, pelo exemplo, né? É um exemplo, assim, para nós muito grande, né? De família cristã. E pedir a Deus que guarde vocês, abençoe a cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos finalizar, né, o programa de hoje, né, cantando um trechinho aqui do hino 595 do Inário para o Culto Cristão, que tem por título Que Feliz é o Lar. Nós queremos marcar esse momento com essa primeira estrofe apenas e o coro desse hino. Então vamos lá, a capela mesmo. Nossa casa parece colmeia, com abelhas sair e a chegar. São unidos pequenos e grandes, no ideal de lutar, trabalhar. Que feliz é o lar em que Deus pode entrar, onde todos estão a crescer, tendo um corpo que é são, que convém ao cristão, para a glória de Deus promover. Amém, louvado seja Deus. Muito obrigado. Não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e esperamos você no próximo programa. Que Deus abençoe a todos grandemente. Amém. Amém. Que coisa boa.